Primeiro, muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. A gente aqui do nosso lado vai ter que analisar exatamente quantas vezes esse vídeo apareceu nos resultados de pesquisa do YouTube e qual foi o percentual de clique. Isso vai nos indicar o CTR. É isso mesmo que a gente vai falar sobre nesse vídeo. Olá pessoal, Eric Casagrande aqui da SEMrush Brasil. E como a gente já disse, vamos explicar o que é CTR, onde encontrar e calcular essa métrica e algumas dicas de como melhorar a sua taxa de clique. CTR é Click-Through Rate. Basicamente, é a taxa de clique que o seu link tem a partir do momento que o seu usuário visualiza esse link em algum lugar, seja um anúncio, e-mail, tráfego orgânico, enfim, não importa. É o percentual de cliques que aquele link recebeu com base no número de impressões. E para calcular isso, super simples. É a quantidade de cliques recebidos naquele link, dividido pelo número de impressões, que são as visualizações desse link, vezes 100, justamente para ter um percentual. Por exemplo, se você teve 50 cliques em um anúncio que apareceu no Google, e esse anúncio foi exibido 400 vezes, você consegue o resultado de 0,125 vezes 100, a sua taxa de clique, o seu CTR, é 12,5%. Mas e aí, onde vale a pena e faz sentido a gente calcular o CTR? O próprio exemplo que a gente deu já é uma direção. Em anúncios, quando a gente está fazendo anúncios no Google, a gente geralmente paga por clique, que é o CPC, custo por clique. Entretanto, é muito importante a gente entender qual é a taxa de clique, qual é o CTR desse anúncio. Porque quanto maior for esse CTR, mais certo estaremos na direção de quem esse anúncio está exibido, se nós de fato segmentamos esse anúncio para as palavras-chave certas, ou seja, se o nosso usuário está de fato engajando com esse anúncio. Bom, aí depois que o usuário clicou nesse anúncio, cabe ao seu site, ao seu projeto, os seus links entregarem um conteúdo relevante para que ele avance na jornada e compre o seu produto. Mas a taxa de clique dos anúncios é super importante que ela seja uma métrica alta. Também é interessante você fazer o mesmo raciocínio no social media, nos seus canais de redes sociais, nos seus anúncios para redes sociais. Pelo mesmo motivo, importante segmentar esses anúncios para que eles se direcionem e cheguem nas pessoas e usuários certos. Isso significa que a sua taxa de clique, o seu CTR, tende a ser maior, porque está direcionado para as pessoas certas. Se ele for uma taxa de clique muito baixa, provavelmente a sua otimização desses anúncios, o seu direcionamento dessas informações na rede social não está indo para o seu público-alvo, não está indo para o lugar certo. Um outro lugar super importante, eu acho que eu queria destacar isso, é na SERP do Google, no resultado de pesquisa do Google. Os seus resultados orgânicos também devem ter um alto CTR. Isso é muito fácil de visualizar usando o Google Search Console. Aliás, aqui em cima, o nosso querido vídeo sobre como instalar, como usar o Google Search Console, ferramenta básica para trabalhar na internet, para trabalhar com o Google. No Google Search Console, você vê as suas URLs que aparecem e ranqueiam no Google, qual é a impressão, quantas visualizações, quantas vezes elas apareceram no resultado de pesquisa para o seu usuário e qual foi a quantidade de cliques que elas geraram. Usando a nossa forma, cliques divididos por impressões, você consegue então descobrir qual é o CTR que essa URL teve à medida que ela apareceu nos resultados orgânicos do Google. E se for um CTR muito baixo, indica que há algum problema com o título SEO, com a metadescrição, ou a própria otimização desse conteúdo não está dando certo, porque aquilo que o usuário está pesquisando e aquilo que o usuário está vendo nessa URL que está aparecendo lá no resultado de pesquisa do Google não está gerando clique, não está engajando com o seu usuário. Outro lugar super importante para calcular o CTR e entender o CTR é dentro da sua estratégia de e-mail marketing. À medida que você mandou um e-mail, você calculou a sua taxa de abertura, que é quantas pessoas de fato abriram aquele e-mail na caixa de entrada. Então, vamos supor que 100 pessoas abriram aquele e-mail. Quanto por cento dessas 100 pessoas clicaram nos links que você ofereceu dentro desse e-mail?
A taxa de clique desse e-mail é super importante para você entender se esse e-mail de fato engajou, se esse e-mail de fato foi interessante para aquele usuário que abriu aquele e-mail. E muito bem, como a gente prometeu, como otimizar a sua taxa de clique, como melhorar o seu CTR? Primeiro de tudo, segmente o seu público-alvo, seja para anúncios no Google, seja para redes sociais, seja para os seus destinatários, sobre a base de e-mail para a qual você vai mandar. Segmente esse público para mandar o conteúdo que seja adequado e relevante para aquela persona, para aquele público-alvo. Isso vai aumentar a sua taxa de clique e entregar conteúdo mais adequado para esse público. Isso é muito importante para não ficar mandando coisas que não são interessantes para um público-alvo que não tem interesse nessas coisas. Bom, também é super importante que você use CTAs que de fato engajem com o seu usuário, que tenha algum gatilho que faça com que ele clique naquele link. Tente evitar CTAs, e só para deixar claro, CTA significa Call to Action, que é uma chamada para uma ação, que é justamente clicar naquele botãozinho. Tente usar CTAs que não sejam simplesmente clique aqui. Use gatilhos, por exemplo, compre agora, compre com desconto, aprenda mais, descubra as novidades, que sejam um pouco mais interessantes para gerar esse clique do seu usuário. Também otimize o seu texto e os seus conteúdos. Faça, pensando num e-mail, por exemplo, que o conteúdo desse e-mail converse, levando a ação do usuário para clicar no link onde ele irá encontrar mais detalhes, onde ele irá encontrar mais informações. Como a gente falou também, otimize o seu título SEO quando a gente estiver falando de CTR nos resultados de pesquisa do Google. O título SEO é essa parte em azul que aparece no resultado do Google. Otimize ele para que ele de fato entregue informação sobre o que aquele link trata. Que seja uma frase ou uma informação que engaje com o seu usuário, que motive ele a clicar e saber mais naquele link. Também otimize a sua meta-descrição, que vem logo abaixo. Também é interessante, e acho que é a dica mais importante, realizar testes AB. Faça durante um tempo um conteúdo com determinado título SEO, depois com outro, e veja qual performa melhor. Crie e-mails diferentes, com CTAs diferentes, com copies diferentes, para a mesma audiência, para o mesmo público-alvo, e veja qual tem melhor taxa de clique e comece a inserir e manter, obviamente, aquelas técnicas e dicas e formas que deram melhores resultados. Faça testes AB constantemente dentro da sua estratégia de marketing digital. Com anúncios, isso é essencial. Quando você lançar uma campanha, principalmente nos primeiros dias de campanha, crie anúncios diferentes, copies diferentes, CTAs diferentes nesses anúncios e coloque anúncios diferentes para rodar para o seu usuário, para atingir seu usuário com diferentes copies. Veja qual anúncio performa melhor e termine a sua campanha com aquele anúncio que tem melhor performance. Ou continue fazendo testes AB para continuar melhorando a performance do seu anúncio e a sua taxa de clique. Bom, pessoal, esse é aquele conteúdo básico explicando o que é uma métrica importante para a gente no marketing digital. Vou deixar um outro conteúdo aqui sobre uma outra métrica, que é o CAC. Clique aí e entenda o que é CAC e por que ele é importante você saber calcular ele para o seu e-commerce. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal!